A luz tem que ajudar, não é verdade? Se a luz for para atrapalhar, para que serve a luz então? A luz tem que ser para ajudar. Precisa acertar muita coisa, ainda tentar o verde lá. Chama lá filtros, senhor. Não, primeiro vai no... Isso, agora chama filtros. Filtros, chave cromática, cor personalizada. Você aprende com o tempo. Aqui, ó. Aqui você já mascou, já, tá vendo? Olha lá. Você já mascou. Aqui, olha lá, você já mascou. Luz de corte, isso aqui o que é? Direita, luz de corte na esquerda. Tá ligado? Mas você tem uma coisa que você tem que fazer que não é difícil. Nós estamos no cinema agora. Você tem que fazer uma coisa que não é difícil, que é carregar as luzes. A luz não é só usar, você tem que carregar ela também. Ô, João Otero, nós ficamos bem no cinema, né, meu? Olha, luz de baixo, tudo furado, né? Isso aqui é mais para nós fazer de conta, sabe? Não é uma coisa profissional, né? Até porque nós nunca fomos profissional, na verdade. Mas fica bem, olha lá, João Otero, tá aparecendo até o teu cinema aí, ó. Aí, ó. O João Otero, essa é a parte de baixo. Aí tem o Pullman aqui em cima, onde fica o João Otero. O João Otero fica na parte de cima, o João Otero fica na parte superior, né? Um negócio de vidro grande assim, que ele vê tudo. Ele vê o filme sentadão na cadeira dele. Essa é a parte de baixo. Nem parece que... Não, deixa pra lá, não vou falar mais. O fundo melhorou, né, João Otero? Depois do concerto aí melhorou, cara. Ficou bom. Poder conversar com o Mai, fala com o Mai. O Eduardo mandou falar, se você quiser fazer... Tem coisa errada lá, ó. É a luz aqui. Se quiser fazer... Como fala? Aí, pronto. Porque agora a regra lá, como é que é, João Otero? Tem que ter pelo menos 6 pessoas para poder passar o filme, né? 6. Poder combinar com mais assim. Quando não der bilheteria, eu pago 6 ingressos e 6 passam aí o café com pimenta, né? E abertura portuguesa, né? Vamos começar lá, vai lá. Café com pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Oterson. Adão Internacional. Produtora 869. ITV SEC Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com pimenta. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia. De vez em quando a gente passa no canal aqui pra dizer que a gente tá vivo ainda, né? Subiu a câmera, né? Eu não gosto de trabalhar com câmera alta. É ruim, né? Você tem que erguer o pescoço pra cima, assim. Antes da gente fazer a primeira parada, que foi a primeira temporada, né? Eu tinha recebido 2 perguntas. Uma eu vou responder com mais tempo e tal. Que era de alguém do Acre, parece que falava sobre o jeitinho brasileiro, para explicar sobre o jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro, na verdade, não é a malandragem em si, não é. O jeitinho brasileiro é aquela forma como o povo brasileiro, devido a tanto sofrimento que passa, ele acaba colocando na sua atividade do dia a dia o desfazer nós, né? Se não for de um jeito, tem que ir do outro, né? Se não der assim, a gente faz diferente, assim. De todo jeito vai dar, fica tranquilo. Esse é o jeitinho brasileiro. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que quando eu fizer esse vídeo aí, teve uma época que em Brasília
No Brasil, quem fazia sucesso eram os cantores internacionais, americanos, né? E os cantores brasileiros, eles não conseguiam vender disco. Aí entra o jeitinho brasileiro. O que eles fizeram? Eles pegaram cada um deles e criaram um pseudônimo, um nome fictício, simbólico, em inglês. Era o cantor brasileiro, só que ele mudou o nome para um nome em inglês. E começou a cantar a música americana. E foi para as paradas de sucesso, foi para a tal da Hit Parade, e foi para tema de novelas. E na verdade eram os próprios cantores brasileiros com nome americano, para poder vender o disco, e o povo comprava. Então esse é o jeitinho brasileiro. Mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Eu gostaria de responder uma pergunta, que eu não gosto de deixar coisa para trás. E um pouco antes de eu encerrar a primeira parte do Café com Pimenta, que é a primeira temporada, eu recebi da região ali do Mato Grosso uma pergunta por e-mail, que eu achei que dava muito caldo, e é o assunto que a gente vai falar hoje. Era: por que o povo brasileiro anda tão endividado? Por que o povo brasileiro anda tão endividado? A gente volta já. Eu penso assim que a moeda, para a gente não dizer que a moeda é fraca, vamos colocar assim, falta força, né? Falta força no dinheiro do Brasil, né? O dinheiro que alinha o poder aquisitivo do brasileiro é fraco, né? Outro problema, esse é o principal, tá bom? Esse é o principal. Eu não me achei ainda, mas me encontro. A falta de orientação nas finanças. Eu fiz aqui um roteirinho para me seguir. O que o povo brasileiro anda tão endividado? A pergunta, né? Primeiro, porque a moeda é fraca. Eu não gosto de mentir. Eu falo, não adianta falar que não tem força. É fraca. Outra coisa que eu vejo muito, que eu trabalhei também com finanças, de um economista que ensinava finanças, e eu era o auxiliar ali, ficava auxiliando no dia das palestras. Então a gente fica ouvindo, a gente vai aprendendo muita coisa. É como se você fizesse um curso de economia em faculdade por muitos anos, sem ter entrado na faculdade de economia. Então você aprende, né? Porque as dicas que ele passa é a pauta que ele tem para a apresentação do show, digamos assim. Então, eu penso que vamos popularizar isso, o povo brasileiro é treinado para gastar. O ensinamento que vem de berço do povo brasileiro não é para guardar dinheiro. Mas para que vai guardar se o mês que vem vai ganhar mais? Vamos gastar. Então, o povo brasileiro esse é o segundo povo que arruína as famílias mesmo. Vou falar da lei. A lei brasileira acaba facilitando a ruína. Você já viu uma lei que, em vez de ajudar, prejudica? É a lei do Brasil das finanças. Eu vou te explicar por quê. Serasa e SPC. Serasa e SPC são dois controles governamentais que procuram saber se você está em dia, se você está devendo, se você é bom pagador, se você compra e não paga, né? Se você é pontual nos pagamentos. Onde que informa isso? No Serasa e no SPC.
São duas ferramentas do governo para cuidar dessa parte. Só que é o seguinte, você faz a compra, você não paga. Seu nome é negativado, essa é a palavra brasileira que se usa. Ou seja, negativado quer dizer você fica impedido de efetuar novas compras, porque você não paga. Então seu nome está negativado. Porém, a lei brasileira ela diz que isso é por 5 anos. 5. Daqui 5 anos, quer dizer, não é que a pessoa compra e já fica negativado. Ela vai vencer a prestação ainda, depois vai passar, ela vai receber uma carta, aí ela paga uma, às vezes por uma, paga 2, às vezes fica 3 sem pagar, até que chega num ponto que negativa. Nesse meio tempo já passou quase 1 ano. Para 5 falta 4. Então o que acontece? Ela fica negativada, ela fica impedida de fazer novas compras. Porém, daqui 5 anos, o nome dela limpa outra vez. Aconteceu comigo. Eu tinha uma dívida imensa. Quando eu cheguei lá, eu falei, por favor, eu estou querendo botar o ar na vida, que agora a coisa melhorou. O que eu estou devendo aí? O cara... O senhor não deve nada. Eu nem saí do lugar, falei, meu amigo, era uma senhora, falei, minha senhora, eu peço desculpas, mas deve estar havendo algum engano, eu estou devendo sim. Senhora, por favor, poderia fazer mais uma pesquisa? Ela pegou meu documento de novo, digitou no sistema do computador do governo e disse para mim, o senhor não deve nada. A dívida era monstruosa, eu não devia nada. Porque tinha passado 5 anos, eu não sabia que era assim, não sabia. Eu só pagava em dia, aquela foi a primeira vez que eu fiquei devendo. Aí eu saí, eu lembro bem dessa cena, eu evito o elevador, eu prefiro ir de escada. Porque de escada, você sai a hora que você quiser, o elevador é ele que tem que abrir a porta para você sair, então eu gosto que o controle fique na minha mão. Quando eu desci a escada, eu desci os primeiros lances de escada, eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou voltar lá. Eu subi outra vez, que eu dei na escada, fui lá na mulher outra vez, a mulher já me olhou meio assim. Eu falei, minha senhora, eu queria que a senhora não se chateasse, nem se ofendesse com o que eu vou falar, mas deve estar havendo algum engano. A senhora, por favor, pode pesquisar outra vez e dê o documento para ela. A mulher falou, meu senhor, mas eu já pesquisei 2 vezes. Não tem, eu falei, não. Eu preciso que a senhora faça isso mais uma vez. A mulher pegou, pesquisou e ela falou, olhou bem nos meus olhos e falou, o senhor não deve nada. E olha, acredite, eu saí dali ainda achando que eu estava devendo. Porque eu estava devendo. Então, a lei brasileira, depois que eu fui procurar saber, a lei brasileira, ela favorece o inadimplente, a pessoa que não paga, depois de 5 anos, ela favorece. No inverno a gente não põe pulseira, né? Por causa que é a manga comprida, tudo, né? Tá acabando o inverno aqui, hoje tá muito mais quente, dá pra gente botar já. Então, eu acho que é um dos problemas que ajuda. Então, a pessoa compra, impulsionada pela necessidade, ou talvez por que gosta de comprar, e ela sabe que se por acaso ela não pagar, depois de 5 anos, prescreve, né? A dívida continua, mas judicialmente ninguém tem como te acionar mais. Então, de 5 em 5 anos, você vai renovando as pendências e voltando a ser um pagador sem nada consta no seu cadastro. Eu acho que um pouco é isso também. Um outro problema sério que eu vejo dentro dessa pergunta que foi feita, por que o povo brasileiro anda tão endividado? Eu acho que parte desse peso que carrega o povo estão nos atravessadores. Atravessadores são aqueles que
de alguma forma, ou entra no meio do começo e do fim para poder levar vantagem de alguma forma. Isso tem muito no Brasil. Do momento que o produto sai da terra, por exemplo, até na colheita, né? Na colheita, até chegar no consumidor, ele passa por 200 lugares. Eu acho um absurdo isso aí. Eu acho um absurdo. Eu vou dar um exemplo mais prático. Com as despesas do plantio, vou dar um exemplo. O produto custa, vamos supor, é simbólico isso aqui, 25 cêntimos, 25 centavos no Brasil. Você vai plantar o produto, você teve um gasto, e aquilo lá te custou 25 centavos. Vamos falar em dinheiro de Brasília. 25. Só que na hora da colheita, ele já passa a custar 50 centavos. Senta que vai longe, tá bom? Ele é armazenado a 75. Ele custou 25. Quando colheu, ele custou 50. E a hora que for armazenar, ele está custando 75 cêntimos. Não chegou ainda na mesa de quem compra, do trabalhador. Aí ele vai ser negociado, ele já passa a custar €1. R$1. 25, 50, 75, R$1 na negociação. Aí ele tem que ser transportado. Porque você não vai comprar lá na indústria. Você compra no comércio. No transporte. De €1 ele passa para 5. Ele precisa ser estocado no local da venda quando ele chega. Chegou a 5, né? Quando ele é estocado, ele passa para 10. Tem mais uma pancada. Quando ele vai para a gôndola do supermercado, vamos dizer, no caso do exemplo, para ser vendido, ele passa para 15. Isso é Brasil. Vamos rever isso aí? Ele foi plantado a 25. 25 o quê? 25 centavos. Ele foi plantado, a terra deu, a natureza deu a 25 centavos. Ele foi colhido a 50. É compreensível, teve despesa, o pessoal vai lá trabalhar, para colher precisa ganhar. O produto passa a ser 50. Ele armazena a 75, também compreensível. Tem toda uma logística aqui para apresentar. E aí ele é vendido a 1, até aí tudo bem. Do 25 que a terra dá até R$1 que ele é negociável, é até compreensível. Mas é a partir daí que começa tudo a desandar. Num país chamado Brasil. Quando ele for negociado a 1, ele vai ser transportado para um outro lugar, ele já sai com €5. Mas como é que ele aumentou de 1 para 5? Quando chega lá, ele já mete a faca de novo, desestoca e fala que o produto chegou a 10. O produto que se for pensar mesmo, ele custaria 1. Ele já chega custando 10. Você percebe? Na hora de vender, o comerciante tem que ter o lucro. O comerciante tem que ter o lucro dele na hora de vender. O produto passa 15. E o povo vai lá para comprar a 15. Tem outra coisa que você precisa saber. A pergunta que foi feita para mim, que ficou engasgada aí 4 meses. Por que o povo brasileiro passa tanta necessidade? Por que o povo brasileiro está sempre apertado? Porque tem uma coisa que você precisa saber. Se chove forte, completa. Ficou mais caro por causa da chuva. Se faz muito calor, ficou ainda mais caro por causa do calor. Isso é Brasil. Se venta muito naquele mês, prejudica a colheita, o preço aumentou por causa do vento. Se não chove, o produto aumentou por causa da seca.
Se o dólar está em alta, aumenta, a culpa é do dólar, né? Se tem guerra, aumentou, completa. Por causa da guerra. Tudo tem que ser justificado para poder pagar os atravessadores, aqueles que entram no meio para levar o produto de €1 para 10. Esse é o Brasil. Agora eu pergunto para você, como é que o povo sai de uma situação dessa? Tudo bem, indo trabalhar no exterior, mas e os que ficam lá? Passa fome, não vamos comer mais e vamos ficar sem comer até morrer. Roubar para comer não pode. Você pode ser preso. Então te sobra só a seguinte opção. Escuta essa aqui, ó. Anteontem, café, pão, manteiga e o leite. Anteontem. Ontem é café, pão e leite. Já não deu para comprar manteiga. É o que está acontecendo lá. Amanhã é café com pão. E depois da manhã só o café. Esse é o Brasil. Já estou terminando. Salário mínimo em Portugal. Nós estamos aqui, vamos falar daqui, né? Salário mínimo em Portugal. 820 euros. 820. 820 euros. Salário mínimo em Portugal. 5.300 reais aproximadamente, convertendo para o valor brasileiro. Salário mínimo em Brasília. 1.518 reais. 234 euros. Salário mínimo em Portugal, 820 euros. Salário mínimo em Brasil, comparando com euros, 234 euros. Convertendo em reais, salário mínimo em Portugal, 5.300 reais. Salário mínimo em Brasil, 1.518 reais. Aproximadamente, porque o câmbio muda muito. Só fazendo uma conta aqui, por exemplo, tem 26 quartos aqui na base 9, 44 na 12, são 26 quartos, 70, né? Tem 8 quartos na base 5, 78, e mais 8 na 3, são 86, enfim. Meu serviço aqui é da assessoria, fazer recebimento, na parte administrativa, em mais ou menos 100 famílias, 100 quartos, quase 100, até mais de 150 pessoas. Nas bases, ninguém ganha menos do que um salário mínimo. Em base nenhuma nessa. Quarto nenhum desses aí que eu faço a parte de coordenação, gerência, parte administrativa, direção de negócios, nenhum. Eu não conheço nenhum desse monte de quarto aí, não conheço nenhum nessas bases todas que ganhe menos de 820 euros. Ninguém, não conheço ninguém. A menos que a pessoa faça part-time, né? Ela trabalha ali parte do tempo, meio período. Estamos falando de período integral, né? 820 euros menos os 234 comparado com Brasília, a diferença é 586 euros. Ou seja, quem trabalha no Brasil ganha 586 euros a menos por mês do que quem trabalha na Europa. Eu vou repetir, 586 euros a menos quem trabalha no Brasil. Aí você pergunta, por que o pessoal larga o Brasil para vir trabalhar na Europa? Arriscar a vida em outro lugar. A matemática te responde, meu amigo.
€586 a menos. Esse trabalha 30 dias. Esse também trabalha 30 dias. Um está no Brasil, o outro está na Europa. Ao final de 30 dias que passou no mesmo tempo, esse aqui que está na Europa ganhou mais. O que está no Brasil ganhou €586 a menos. Ele ganhou 3.800, quer dizer, ele deixou de ganhar R$3.800. Ele ganhou 3.800 a menos, né? Ele deixou de ganhar 3.800. Só fechando essa conta, até porque não tenho mais o que falar aqui, que está claro o negócio aqui. Por ano quem está no Brasil ganha 2.808 euros. Na Europa, 9.800, quase 10.000 euros. Vamos passar isso para real para você poder entender quem está no Brasil? Por ano no Brasil você vai conseguir ganhar 18.000, 18 e pouquinho. Se você estiver aqui na Europa, nesse mesmo ano, você ganha 63.000, meu amigo. Isso eu estou falando do mínimo, porque aqui a gente sempre ganha mais. Vamos botar no mínimo. Se você ficar trabalhando no Brasil, você fica o ano inteiro e ganha 18. E você está trabalhando aqui na Europa, você fica o ano inteiro e ganha 63. A diferença é de R$45.000 é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. A gente não tem nem como fechar uma conversa dessa, né? Só buzinando mesmo, né? Só buzinando. Café com pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JPE Oterson. Adão Internacional. Produtora 869. ITV SEC Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com pimenta.